Vamos iniciar agora, né? Mais uma live aqui no perfil Ele Me Ungiu. E hoje a live vai ser com o pastor, né, Celso Godoy. Pastor Celso Godoy vai estar conosco falando acerca de drogas, né? As portas de entradas e meios e assim por diante, né? Vamos estar falando em drogas, né? Praticamente que num todo. Ele encontra-se online, né? Quero dar a paz para Juju, dar a paz para Juliana, a paz para o meu amado professor Leandro Monteiro. E já vou estar convidando o pastor, né, Celso Godoy. Pastor que também é escritor, né, pastor? Boa noite. A Boa noite. paz. Paz, muita paz. O senhor também é escritor, né? Eu tive a honra de escrever 4 livros. Eu tenho esse aqui, ó, pastor. Esse é o que eu falo sobre comunidade carcerária, né? Trabalho evangelístico em comunidade carcerária, que Isso. alguns vão chamar de capelania prisional. Eu prefiro chamar trabalho ministério em comunidade carcerária. Sim, sim. Que é um trabalho também incrível, né? Melhorou, pastor? Melhorou? Vamos ver. Continua embaçado aí? Não, agora tá ok. Então deve ter melhorado um pouquinho. Tá. Então, pessoal, continua comentando aí embaixo pra gente poder ter uma noção de como que se encontra a internet. Mas vamos lá, pastor. É, Antes do senhor se apresentar, né, para o pessoal, falar dos livros do senhor, o senhor pode nos dar a honra de estar orando? Claro, claro que sim. Amém. Vamos orar. Deus, nós queremos neste momento dedicar essa live ao Senhor, porque sabemos que o Senhor é o dono da nossa vida e mesmo de forma despretensiosa, quando entramos para falar de um assunto que não é exatamente religioso, algumas pessoas podem ser alcançadas e transformadas. Eu quero pedir a tua bênção sobre a vida do nosso querido irmão que dirige essa live, das pessoas que estão conectadas conosco, sobre a minha vida também, e que todas as coisas possam transcorrer segundo a tua vontade. Abençoa-nos e nos dê paz, graça e misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, pastor, o pessoal falou que melhorou, graças a Deus. Aqui melhorou um pouco também. Se apresenta para o pessoal, pastor. Ok. Bom, meu nome é Celso Godoy. Atualmente eu estou em Minas. Perdão. É porque eu estive em Minas até o final do ano. Eu estou na Bahia, numa cidade do interior da Bahia chamada Medeiros Neto. Ela fica no extremo sul da Bahia, quase divisa com Minas e divisa com o Espírito Santo. Eu me converti há 32 anos, me converti dentro de uma penitenciária, cumprindo pena, foi ali que eu conheci Jesus. E a partir de então comecei a desenvolver um relacionamento saudável e profundo com Deus. Sou pastor há 27 anos. Meu primeiro ministério, inclusive, foi aqui na região. E tenho vivido para a glória de Deus, tanto eu quanto a minha esposa, com quem sou casado há 31 anos. Né? A Rai. Aliás, ela está aqui na outra sala, numa outra live. Né? E nós, Bênção, então, bênção de Deus. nós E vivemos para a vida glória de Deus. é bênção de Deus para mim e vida e para muitas pessoas que estão nessa live, inclusive, né? Amém. Amamos demais a Rai. Ela foi um canal, tem sido, pelo menos na minha vida, e tem sido um canal de bênçãos na minha vida, né? Na Fala minha também. dos Na quatro minha livros que também. você escreveu. Ok, eu escrevi o primeiro livro em 98. Uma autobiografia, não é esse que você tem, não, é outro, né? Ele se chama Uma Porta para a Vida, ele já está na 10ª edição.
Quer dizer, de 98 para cá, nós conseguimos imprimir 12 edições desse livro. Quer dizer, eu tenho milhares deles espalhados pelo Brasil. A minha história, a Sim, minha trajetória de conversão, a minha vida antes de Cristo, a minha vida no momento do meu encontro com Cristo e a minha vida hoje, depois desse encontro com Cristo, no que diz respeito à minha relação com Deus. O segundo livro foi Descobrindo a Minha Missão no Romão. Foi um tempo que eu pastoreei uma favela e fiz um livro onde nós orientávamos a igreja a ser igreja, desde o momento antes da decisão. Então, nós falávamos a respeito da abordagem evangelística, quando a pessoa se decidida, a sua maturação, os primeiros passos, o tempo em que ela se disponibiliza para o ministério e o tempo que ela se torna um crente comprometido trabalhando no ministério. Então, é uma série de lições esse livro, ele está esgotado. O terceiro é esse aí, né, que você tem nas mãos. Ele fala sobre o trabalho missionário em prisões, ele dá todo o argumento teológico, todo o argumento prático para esse tipo de trabalho. E o quarto é Carandiru, Caldeirão do Diabo. Eu estive preso lá também 2 vezes, a segunda vez já convertido por 3 anos, e escrevi um livro para mostrar para as pessoas como era a vida naquele lugar, como é que as coisas se desdobravam ali. Esse livro também está esgotado. Além amém. desses, eu tenho mais um escrito, mas que eu não editei, né? Que é Sim, esboços de um jovem pastor, que são mensagens bíblicas, e ele deve ter umas 360 páginas, são muitas mensagens. Ele foi escrito no decorrer da minha caminhada como pastor, mas ele foi escrito há 15 anos atrás, né? Está guardadinho aqui, quem amém. sabe um dia, junte com as mensagens desses 15 anos, e transforme ele num só livro. Ó, a Juliana já fez a primeira pergunta aqui, ó. Qual a Hum. maior experiência que teve na prisão? Meu encontro com Jesus Cristo, sem dúvida nenhuma, né? Eu tive muitas Amém. experiências negativas, eu fugi da penitenciária 2 vezes, eu já fui esfaqueado dentro da prisão, já briguei, eu tive muitas experiências negativas e positivas também depois do meu encontro com Cristo. Mas a mais marcante, a mais importante, sem dúvida nenhuma, foi o meu encontro com Jesus Cristo, que se deu no dia 21 de junho de 1988. Eu não conheço a Juliana, não, mas eu acho que ela não era nem nascida ainda nesse momento, né? Amém, pastor. Quem quiser adquirir algum livro do senhor, o que, que pode fazer? Olha, meu livro ele está com edições esgotadas nas livrarias, então tem que ser direto comigo, né? E eu só tenho 2. Eu tenho esse que você mostrou, né? E tenho o meu testemunho pessoal. Aí ele pode ser disponibilizado através do meu telefone. Eu vou colocar aí na live o meu telefone daqui a pouco para que as pessoas possam pedir se assim desejar. Essa semana mesmo eu mandei alguns para o Rio de Janeiro, né? De algumas pessoas que Amém. me pediram. Amém. Ó, já tá vindo as perguntas aqui, mas vamos Manda lá. bala. Manda bala. Sabemos que o uso das drogas está cada vez mais sendo influenciado pelos amigos. Como os pais podem ajudar a não deixar influenciar? O senhor segura a resposta, que eu fiz uma resposta meio parecida, uma pergunta meio parecida com essa, e vou englobar as duas, né? Sim. Eu tenho uma pergunta parecida, eu vou englobar as duas, que o senhor já responde de uma vez, né? Ok. A minha pergunta ela seria o seguinte: em meio, né, a esse período das informações, né, ao qual temos acesso à internet, conseguimos entender o que são as drogas, os efeitos colaterais que causam, né, toda essa questão, né, que engloba os efeitos das drogas, e mesmo assim as pessoas correm atrás, vão atrás das drogas, né? É, o porquê disso? E aí a gente já emenda com essa pergunta da Tatiana, né? Bom, para começar, eu queria dizer para você que um pai ele só pode influenciar nessa decisão do filho se ele começar ainda na infância. Ensina o caminho, ensina o menino o caminho que ele deve viver, né, que ele deve crescer, viver e até quando crescer, ele não se
desviará no sentido de não se esquecerá dele. Então, a questão das drogas é uma questão muito delicada, porque todos nós, você já foi adolescente, eu já fui adolescente, qualquer pessoa que está conosco aí, se não foi adolescente, e sabe que a fase da adolescência é uma fase de descobertas, é uma fase de curiosidade. E isso se agrava com essa questão que você falou, dentro da pós-modernidade, com a questão da divulgação de informações, a questão até da luta política, ideológica em favor do consumo, do uso de drogas de forma recreativa. Então, isso traz muitos transtornos. Respondendo à pergunta que me foi feita aí, a primeira pergunta, o pai precisa investir na vida do filho desde pequeno. Ser muito sincero com ele, ser muito aberto, o diálogo é importante. Quero dizer para o pai que não adianta falar para o menino, não usa porque é ruim, isso aí não vai resolver, não. Não usa porque faz mal, porque papai do céu não gosta, porque é pecado. Nada disso vai resolver na cabeça do menino. Pelo contrário, isso vai até levá-lo a uma reflexão de interesse de conhecer. O pai precisa conhecer um pouco sobre o assunto e discorrer sobre o assunto, mostrando os pontos positivos e os pontos negativos. E mostrando que os pontos negativos são infinitamente maiores do que os pontos positivos, que fica restrito à questão do sentimento mesmo, né, do prazer que é provocado pelo uso das drogas na questão mental. O controle de pais, eu tenho a visão, querido, que o controle dentro de, por exemplo, você só vai ver os sites que eu deixar, você só vai falar com quem eu quiser, você tem horário para sair, para voltar. Eu acho que o controle não é o melhor remédio, né? O pai precisa acompanhar a vida do filho, mas o pai precisa ter um diálogo aberto com o filho. Eu conheci um pastor em Vitória, não vou citar o nome dele por uma questão ética, mas ele de uma igreja grande, inclusive, e ele diz o seguinte: quando o filho dele era adolescente, queria muito ir numa boate. E insistiu muito com o pai para ir numa boate. E o pai, pastor de uma igreja ultraconservadora e muito conhecida na cidade. Aí o pai falou, tá bom, você quer ir numa boate? Então tá, eu vou te levar numa boate. O pai foi, levou o filho, colocou o filho dentro da boate, e dali a algum tempo o filho ligou e falou, pai, vem me buscar, que isso aqui não é o meu lugar, não. Quer dizer, ele agiu com inteligência, ele mostrou o que era. E é o que a gente precisa fazer também, mostrar o que é. Claro que no caso da droga, você não vai dar um baseado para o filho fumar, ele saber que a maconha faz mal, né? Mas você vai discorrer sobre a questão, você vai mostrar todos os prejuízos que não só essa, como todas as outras drogas podem ocasionar na vida do ser humano. Amém. O pastor, né, também pastor, teólogo, professor, né, Leandro Monteiro, ele fez uma pergunta aqui. Qual é a visão do preso acerca da fé ou da pregação acerca dela? Olha, isso vai variar de pessoa para pessoa, né? Você não pode estabelecer uma visão única a partir de um grupo de pessoas, né? Dentro da prisão, eu tenho pessoas que têm muita fé, eu tenho pessoas que são incrédulas, tenho pessoas que foram criadas no Evangelho, tenho pessoas que são desviadas do Evangelho, tenho pessoas que nunca conheceram o Evangelho, nunca conheceram a Deus. Então, isso varia de pessoa para pessoa. Agora, via de regra, o Evangelho é muito bem-vindo, não só no ambiente carcerário, como também no ambiente da drogadição. Você mora no Rio, você sabe do que eu estou dizendo. Os evangélicos são muito respeitados dentro das comunidades, né? Onde prolifera a questão do uso de drogas. Então, você não consegue estabelecer um conceito que seja único para toda a classe. Então, lá tem todo tipo de gente. Tem gente, por exemplo, dentro do presídio, que não vai querer ouvir falar de Jesus Cristo de jeito nenhum. Você começar a falar de Jesus para ele, ele vai falar, você para de falar disso para mim, porque senão eu vou te agredir. Quase isso, né? E ele só não faz isso porque a maioria estaria certamente se levantando contra ele. E tem outros que são terra fértil, estão com o coração completamente aberto, e quando bate a semente do Evangelho, eles se dobram imediatamente a Jesus Cristo.
Não sei se eu respondi a pergunta de meu amigo Leandro, mas é mais ou menos por aí. Atualmente, o pastor, né? Assim, o senhor acredita que para poder atuar nesse campo, né? O senhor procura entender como é o campo, né? E como que está sendo estabelecido nesse campo a questão usual, né? Dessas drogas. O senhor sabe nos informar atualmente quais são as drogas mais utilizadas, né, pelos usuários e os efeitos que elas causam, né? Porque às vezes a gente tem tanta. Não, faz isso, faz isso, mas são tudo especulações, né? Ninguém tem um estudo aprofundado. Quando eu falo estudo, é o leigo, né? Um estudo aprofundado sobre aquilo. Ele fala o que terceiros falou para ele. Então, assim, quais são as drogas mais utilizadas na atualidade, né? E quais são os efeitos, né, colaterais que elas causam nas pessoas? Bom, disparado é o álcool, né? O álcool é a droga, porque o álcool é classificado como uma substância entorpecente pela Organização Mundial de Saúde, muito embora ele não seja restrito, ele não seja uma droga proibida, por assim dizer, né? Ela seja uma droga liberada, mas é a que traz mais transtornos para a sociedade. Porque além dos males que ela ocasiona naturalmente na vida, na mente, no cérebro, no corpo da pessoa que a utiliza, ela também tem os males sociais, familiares, né, que ela faz em todo o seu entorno, em todas as pessoas que convivem com algum alcoolista. Quem conhece ou tem algum relacionamento com alguém que seja alcoolista sabe o que eu estou dizendo. A questão dos acidentes, né, no trânsito e outras tantas questões. O cigarro, o tabaco, poderia ser citado também como uma droga importante nesse sentido das mais consumidas, né? Mas hoje o cigarro, graças a Deus, ele perdeu muito espaço no cenário brasileiro e mundial também, né? O cigarro já não é mais como era antes. Eu lembro na minha época de adolescente, não fumar significava que a pessoa fosse uma alienígena, né? Eu não fui criado numa igreja, me converti com 28 anos, então era natural fumar. A maioria da população brasileira fumava. Hoje esses números caíram bastante. Então, eu acredito que a maconha também ela está aí entre essas que são mais usadas, né? E é uma droga que tem um apelo social muito grande por causa do pessoal da cultura, do pessoal da área educacional, muitas pessoas que gostam e ficam buscando, de alguma forma, respostas dentro do campo científico para justificar e dizer que ela não faz mal, e isso não é verdade, ela tem os seus efeitos, seus danos, que são muito graves, muito importantes na vida do ser humano. Então, o álcool ele tem essas situações, ele causa dependência química severa, né? Um alcoolista ele se torna um dependente químico severo, tanto é que ele causa alguns sintomas dentro do processo da síndrome de abstinência que são bem conhecidas, como, por exemplo, delirium tremens. Não sei se você já viu alguém tremendo, alguém que bebe tremendo. E aquilo é um dos sintomas dentro dessa síndrome, né, dos sintomas da abstinência do álcool no organismo humano. O cigarro também, por conta da nicotina e de outras substâncias, ele causa um nível de dependência química muito forte, tanto é que eu considero o cigarro uma das drogas mais difíceis para a pessoa deixar, né? Pelo menos dessas mais comuns, e aí eu não quero considerar, por exemplo, metanfetamina, o crack, mas essas que são mais comuns entre cigarro, entre álcool, entre maconha, é uma das mais difíceis, porque o tabaco ele também tem um nível de dependência muito, muito alto, né? Quem fuma ou já fumou sabe do que eu estou falando. E a maconha, por incrível que pareça, ela não causa dependência química, dependência física. A maconha não causa dependência física. Ela causa uma dependência emocional ou psicológica, que é, ao meu ver,
até mais prejudicial do que a dependência física. Vou te dar um exemplo. A pessoa, ela usa o álcool. Então, a pessoa que usa o álcool, ela é vítima da dependência física e da dependência emocional, da dependência psíquica. Qual das duas é mais fácil de curar? A dependência física. A pessoa ela passa por um processo de desintoxicação, ela consegue se libertar da dependência física de determinada droga, no caso eu estou dizendo o álcool. Mas a dependência psicológica ela pode prevalecer. E a pessoa continua dependente ao ponto de ela já está livre do problema do álcool, ela já foi curada do ponto de vista físico, mas depois de algum tempo, de repente, dá aquele insight nela, né? E tem vários gatilhos que fazem isso, e a pessoa volta a beber, porque ela ainda é uma dependente psicológica do álcool. No caso da maconha, ela não tem a dependência física, mas tem a dependência psicológica, que é agravada pelos defensores da cannabis que dizem que ela não faz tanto mal, que ela não prejudica tanto, que o cigarro é pior do que ela. Aí tem esse monte de baboseira aí, mas ela traz prejuízos muitas vezes irreversíveis, principalmente na região do cérebro, né? Região cerebral da pessoa. Porque ela, como todas as outras drogas, ela atua na destruição das células nervosas, né? Então ela destrói os neurônios e a destruição de neurônio ela é irreversível. É diferente, por exemplo, se eu fizer um corte na mão, dali a alguns dias aquele corte vai cicatrizar. Isso não é outra coisa senão as células que se recompuseram. No caso dos neurônios, apesar de já existirem estudos que discutem a possibilidade dessa minha fala de agora ser um equívoco, mas não tem nada que seja provado ainda, os neurônios eles não se recompõem. Então, neurônio destruído é neurônio a menos mesmo. É por isso que a maconha leva, por exemplo, a demência, leva a falta de memória e outros problemas dessa natureza. Entendi. Nossa, é algo assim bem. É bem mais sério do que a gente imagina, né? É, Porque é bem mais. às vezes a gente pensa que é só um baseado, né? Ou pensa que é É só um bem mais, cigarrinho. é bem mais complexo, né? Tem É muito todo um complexo, muito processo. complexo. No E caso, existe a diferença entre o efeito colateral e o efeito imediato, né? O efeito imediato é aquilo que faz a pessoa buscar aquilo ali e até mesmo se tornar dependente, né? na realidade, aí é a busca do prazer, né? Se você me perguntasse, pastor, a droga, ela dá prazer? Ela provoca prazer? Claro que dá. Usar droga é gostoso, dá prazer sim. E eu tenho que dizer isso para que as pessoas entendam. Por que ela dá prazer? Por causa de toda a transação bioquímica que ela realiza no nosso corpo. A droga ela ativa dentro das sinapses, né? As sinapses são as comunicações das células nervosas, né? Então, duas células nervosas, elas se comunicam através da sinapse. E a droga, ela interfere nessa comunicação, e através dessa comunicação é que se tem a rotação de neurônios, no sentido de fazer com que a pessoa tenha algumas sensações, né? E um dos principais que é ativado na questão da droga é a dopamina. E a dopamina leva a pessoa a uma sensação de prazer muito grande. Dependendo do tipo de droga que a pessoa use, essa sensação ela pode ser multiplicada por muito. Eu vou te dar um exemplo, o crack. Por que a pessoa que usa crack, eu não sei se você já viu, alguém que está nos ouvindo aí também já deve ter tido essa experiência, por que a pessoa que usa crack, ela entra num processo de degradação total e ela continua usando crack? Eu já atendi nas ruas de Cracolândias pelo Brasil, médico, advogado, pastor, já atendi oficial do Exército, que estava lançado. E aí você olha um cara daquele, por exemplo, um médico, atendi um médico que era oficial do Exército, jogado na rua igual um mendigo. Por que ele estava naquela situação? Porque o prazer, né, que ele tinha no uso do crack
era muito grande, ao ponto dele não se preocupar com as questões aí que você chama de efeito colateral, né? Que são as consequências daquele uso prolongado de crack. E vai ser sempre prolongado, porque o crack, por exemplo, o efeito dele é muito rápido, não dura mais do que 10 minutos, né? Quando a pessoa usa uma pedra. Então, para que a pessoa volte a ter o mesmo prazer, ela vai fazer o quê? Enquanto ela tiver dinheiro, ela está usando. Enquanto ela puder, ela vai usando. Então, ela compra uma quantidade grande de pedra e acabou a pedra. Eu não sei se você já viu, às vezes a minha curiosidade é mais aguçada nesse sentido do que de quem não se preocupa com isso. Mas uma pessoa que usa crack, por exemplo, numa cracolândia, você vai ver sempre ela cutucando o chão. Você já viu isso? A pessoa mexendo no chão assim? Ali, na realidade, ela está tentando encontrar algum resquício da droga que tenha caído, para que ela possa colocar de novo no seu cachimbinho e ter mais um loop, né? Um looping nessa questão do prazer. E para encerrar a questão do prazer, é tão prazeroso, que estudos afirmam que a lombra, né, o prazer, a viagem, por exemplo, do uso de crack, ela é equivalente ao prazer de vários orgasmos dentro de uma relação sexual. Por aí você tira uma ideia. Quer dizer, é mais, vou colocar entre aspas e usar o termo vulgar só para a gente entender, mais gostoso do que uma relação sexual. Então, a galera que entra com tudo mesmo e fica escravizada, sem se preocupar com os efeitos colaterais, como você falou, ou com as consequências, que serão em todos os âmbitos, né? Físico, psicológico, familiar, social e daí por diante. Então, a Tatiana fez uma pergunta aqui interessante, né? Se não é possível acabar com as ofertas de drogas, o que pode ser feito? Pois é, eu como pastor eu vou te dizer o seguinte, oferecer às pessoas um prazer maior. E qual é o prazer maior? Parece até redundância pelo fato de eu ser pastor, mas o prazer maior é viver com Deus. Você precisa mostrar para as pessoas que aquele prazer ele é transitório, ele é prejudicial no seu desdobramento. E o prazer com Cristo é um prazer eterno. Parece até que é um argumento meio fraco, né? Pastor, esse argumento é muito fraco, mas não é não. É o mesmo argumento que a gente usa para o pecado. Quando você vai evangelizar alguém, por exemplo, aqueles que são evangélicos, eu acredito que na sua live aí, provavelmente a maior parte das pessoas que estão aí sejam evangélicas. O que é que você apresenta quando você vai falar do amor de Deus? Ah, Jesus dá a vida eterna, Jesus traz paz, Jesus dá alegria, Jesus livra do pecado, Jesus livra da dor. É exatamente isso com relação à droga. Não existe um medicamento que seja eficaz assim. Eu vou vacinar as pessoas e elas não vão usar drogas. Não vai existir isso, acredito que nunca, né? A não ser aquilo que se chama, dentro de uma linguagem da psicologia, de terapia substitutiva, que a gente vê muito disso dentro de um processo que se chama redução de danos, né? Que é ofertar à pessoa, de repente, uma droga que seja menos danosa, para poder substituir aquela droga que ele usa, e assim, de forma, aos poucos, tentando tirá-lo dessa vida das drogas. Entendi. A pergunta que eu ia fazer justamente era essa, né? Qual o procedimento para uma pessoa se livrar, né, das drogas? Porque muitas vezes nós cristãos, né, nós temos uma mania muito feia de achar que tudo Deus vai resolver pela gente, né? E que não precisa se fazer mais nada além disso. Só que com o processo, né, químico, Deus pode, sim, porque Deus é Deus, ele pode simplesmente fazer com que toda aquela química suma no corpo da pessoa. Mas, clinicamente falando, o que é necessário efetuar para que uma pessoa ela venha ter um procedimento de libertação química, né? Se é assim podemos dizer, efetivo? Bom, para ter efetividade no tratamento, o primeiro passo é a pessoa querer. Se a pessoa não quer, ela não vai conseguir. Dificilmente ela vai conseguir. Ela pode até lidar com a questão da dependência química, mas não vai lidar com a questão da dependência psicológica, né?
Então, o primeiro passo é a pessoa querer. E a partir desse querer, aí trabalhar com essa pessoa de tal maneira que se possam usar todos os recursos possíveis. Você falou uma coisa interessante, e eu sempre falo isso, mesmo dentro da minha igreja, na terapia, em qualquer lugar que eu esteja falando, eu sempre digo que Deus ele só vai fazer na nossa vida aquilo que nós mesmos não podemos fazer, né? Não é uma questão de você orar, falar, olha, vem cá que eu vou botar a mão na sua cabeça, vou orar, você está livre da droga. Não é só isso. Eu preciso fazer a minha parte, a pessoa precisa fazer a parte dela. É igual o processo da salvação. Deus já fez a parte dele. Qual foi a parte dele? Ele mandou Jesus Cristo. Jesus Cristo morreu por nós, Jesus Cristo derramou seu sangue por nós. Eu, você, fazemos a nossa parte. Qual é a nossa parte? Pregar esse evangelho, anunciar esse evangelho, dizer para as pessoas o que Jesus pode fazer. Agora, quem é que vai decidir ou não caminhar com Deus? Não é aceitar Jesus. Que a gente fala isso de maneira equivocada. Viu? Eu sei que você é da Assembleia de Deus, de repente você vai ficar bravo comigo agora, mas não sou eu que aceito Jesus, é Jesus que me aceita. Eu só aceito caminhar com ele dentro do processo dele. Então, não cabe a mim a nada, no sentido de eu ser salvo ou não. É tudo isso com Jesus, foi ele que fez tudo. Então, na questão da dependência química, é a mesma coisa. Eu atendo algumas pessoas aqui na minha cidade e eu sempre digo, a nossa primeira conversa, né, que é quando a gente faz a anamnese, quando a gente faz o levantamento da pessoa, eu sempre digo, de 1 a 10, quanto você quer se libertar desse problema? Se ela falar abaixo de 5, eu falo, então volta para casa, quando você tiver uma vontade maior, você venha. Ou então, posso até falar algumas coisas para ele, mas não vou me envolver diretamente, a não ser para tentar convencê-lo. Porque a pessoa precisa fazer a parte dela, se convencer. Não existe terapia eficaz se não houver, de fato, o desejo da pessoa de mudar de vida. Eu sempre uso um argumento que é meio esdrúxulo, meio banal, mas que serve para a gente poder ilustrar isso. É um porquinho. Imagine você agora, você pega um porquinho e você decide tirar aquele porquinho da lama. E você vai lá, agarra o porquinho, você lava o porquinho, você esfrega o porquinho, faz a unha do porquinho, bota uma roupinha no porquinho, penteia o cabelo do porquinho, se ele não for careca, né? Você deixa o porquinho todo bonitinho, perfuma o porquinho, deixa ele 10, deixa ele cheiroso, bonitinho e tudo. Quando você soltar o porquinho, ele vai para onde? Ele volta para aquela lama. Porque é uma questão da natureza dele. Nós, os humanos, temos as nossas tendências. Eu não estou comparando ninguém com porco, não. Eu estou usando uma analogia para poder mostrar que nós também temos a nossa tendência, a nossa natureza. E a natureza nossa é tendente ao pecado. Então, quando você faz alguma coisa para mudar esse conceito, você precisa fazer de tal maneira que a pessoa se convença que ela precisa se converter, e convencida que ela precisa se converter, ela se converta, para que a partir dessa conversão ela comece a caminhar na estrada da santificação. A questão da droga é a mesma coisa, ela tem que se convencer dos males que aquela substância, ou que aquelas substâncias, que normalmente é mais de uma, né? Dificilmente uma pessoa usa uma única substância, ela vai se convencer dos males que elas fazem, ela vai se disponibilizar para o tratamento, aí ela passa por um processo que pode ser medicamentoso, como pode ser só de conversa, só de oração, seja lá o processo que for, para que ela se livre da dependência química, e ela mesma vai trabalhar isso dentro de si para se livrar da dependência psicológica. E se livrar da dependência psicológica é falar, eu não entro mais nessa, porque hoje eu sei exatamente o que esse negócio está fazendo na minha vida, na vida da minha família, na minha sociedade, na minha relação com a igreja e na minha relação com Deus. Por aí. Amém. É interessante, né, no meio disso tudo, a gente consegue entender, pastor, que as nossas igrejas, né, que a gente vê muita igreja como algo espiritual, mas Jesus ele vai nos apresentar a igreja social, né? A igreja que cuida das viúvas, a igreja que cuida das crianças. E dentro do nosso contexto, porque o tempo ele muda e o contexto ele vai mudar,
a gente entende que esse tipo de pessoa também precisa da gente. Não é à toa que o senhor faz um trabalho nessa área. Mas as nossas igrejas, na atualidade, elas não estão prontas, né, para executar tal trabalho. Não só, né, com as drogas, né, como com ex-presidiários, como com homossexuais. A Rai, uma vez, num curso que eu fiz com ela falou algo que aquilo ali penetrou no meu coração de tal forma que eu sempre, quando eu posso, eu comento sobre isso. Ela falou que a igreja, durante muito tempo, foi homofóbica. E isso hoje gera para a igreja um prejuízo muito grande, que é o ódio, né, dos homoafetivos contra a igreja. Então a gente vê que a nossa igreja ela não está preparada para aquilo que é um pouco mais difícil ou diferente, né? É, Antes de eu fazer a minha pergunta, eu vou só fazer aqui a pergunta da Vanessa Caldas, né? Que é uma pergunta assim meio peculiar. Pastor, por que todo drogado fica rindo à toa? E É, assim, pastor, é, o que podemos fazer hoje, o que as igrejas hoje podem fazer na atualidade para se tornarem igrejas prontas para poder trabalhar com esse tipo de pessoa? Ou, no mínimo, igrejas prontas para encaminhar esse tipo de pessoa para ajuda especializada? primeiro, a pergunta da nossa amiga aí, nem todo drogado fica rindo à toa, porque nem toda droga dá esse efeito. Né? O que dá essa lombra, por assim dizer, normalmente é a maconha. Tem drogas que ela causa um efeito completamente diferente desse, que é a síndrome de pânico, por exemplo. Né? Algumas drogas fazem com que a pessoa fique extremamente assustada, ela fique cabreira, ela fica se escondendo atrás de poste, essas coisas. Então depende muito do tipo de substância que ela usa. A sua pergunta foi, fala ela de novo em duas palavras, só para eu lembrar. No caso, como as igrejas podem Ah, sim. fazer Ok, para ok, se preparar para poder trabalhar com esse tipo de situação, né? ok. Seja trabalhar interno ou entregar esse tipo de pessoa na mão de especialistas, né? Quais são É. os primeiros, como podemos dizer assim, o chamado primeiro socorro? Muito bem. Primeiro eu queria dizer uma coisa para você que vai ser dramático para algumas pessoas ouvirem, mas que eu tenho que dizer. Eu já trabalhei com vários grupos diferentes dentro dessa área de evangelização, num contexto social, né? Porque eu sou muito simpático à visão do Pacto de Lausanne, de 1972, que ele tem uma máxima que é conhecida por todo mundo que gosta da ação social. O evangelho todo para o homem todo, para todo homem. Né? Saindo daquela questão da evangelização só para ganhar a alma do cara, como se Jesus fosse um colecionador de almas. Jesus veio para dar vida em abundância aqui nessa terra também. Então, com base nessa minha visão, eu sempre trabalhei vários tipos de grupos. Trabalhei com prostitutas, por exemplo, aí no Rio. Trabalhei na Vila Mimosa, né? Eu, minha esposa, fazíamos um trabalho pontual na Vila Mimosa. Eu já estive lá no Jardim Itatinga, em Campinas, que é um bairro inteiro de prostituição. Já estive aqui na Rua Guaicurus, em Belo Horizonte, que também é uma zona de prostituição. Já trabalhei com tribos urbanas, inclusive com skinheads, com rappers, com essa turma toda que a gente chama de tribos, né? De grupos de tribos urbanas. Trabalhei em presídios, já estive em vários presídios em todo o país, capacitando, inclusive, servidores. Né? Eu já dei aula em escola penitenciária para servidores que lidam em presídio. Trabalhei em instituições que cuidam de menores infratores, né, em conflito com a lei. Trabalhei em comunidades onde o tráfico predominava, trabalhei até em boca de fumo, trabalhei até em baile funk, né? Eu já fui em baile funk para pregar o evangelho lá, e o pessoal dá um tempo lá na música e a gente falar de Jesus. Você sabe qual é o grupo? Diante de todos os grupos que eu já me envolvi nessa minha caminhada, o grupo mais difícil com quem eu já lidei até hoje? Você sabe, não? Quer arriscar? O cristão. Quer? Hã?
o cristão? A igreja. Foi o grupo mais difícil. Claro que eu estou me referindo aqui à igreja instituição, né? Não é a igreja de Cristo, propriamente dito, a igreja orgânica, mas a igreja instituição. Porque existe um preconceito muito grande. Existe sim um preconceito. A Rai falou que a igreja já foi homofóbica, eu digo que muitas igrejas ainda são homofóbicas. Né? E a gente tem que amar o pecador como Jesus amava. Jesus amava o pecador sem amar o pecado daquela pessoa, mas amar o pecador, amar todas as pessoas. Ele amou prostitutas, ele amou adúlteras, ele amou ladrões, ele amou todo mundo. Eu também tenho que amar. E a igreja, você tem razão quando você diz que a igreja não está preparada para isso. A igreja não está de fato preparada para isso. E aí a sua pergunta, o que se deve fazer com relação a isso? Quando eu estava na Junta de Missões Nacionais, eu fiquei 7 anos na Junta de Missões Nacionais, que é a instituição dos batistas brasileiros que cuida de missões por todo o país. Eu trabalhei justamente nessa área. E qual era o meu objetivo maior? Não era montar projetos para poder fazer esse tipo de ação, mas capacitar as igrejas. Nós trabalhamos pouco com isso. Culpa de muitos líderes, né? Que não veem a igreja de Cristo como Cristo vê. Tem muitos líderes que veem a igreja como uma base, um trampolim ao seu próprio salto social, né? Tem gente aí vendendo um monte de coisa em igreja, tem gente fazendo um monte de besteira em igreja aí, porque a igreja não é vista por eles como é vista por Cristo, como uma embaixada dos céus na terra, como uma agência de Deus na terra. Então, eu creio que o que nós precisamos pensar e investir pesado, é na capacitação da liderança, porque a igreja vai seguir junto com os seus líderes. Se os líderes não têm visão para essa área, dificilmente a igreja vai ter. Então, a melhor coisa a se fazer é capacitar a liderança, para que a liderança comece a olhar, a ver melhor e ver com bons olhos essas interferências da igreja nesse mundo, né, que é um mundo que está às margens, eu vou colocar entre aspas, mas é exatamente isso, ela está às margens da igreja, mas que tem muita gente que é terra fértil, louca para vir para a igreja para ter a vida transformada. Poderia dar 500 testemunhos para você, se bem que o meu testemunho já é um testemunho vivo, né? Eu fui processado 9 vezes, fiquei preso 7 anos, fugi da penitenciária 2 vezes, tive 2 vezes no Carandiru. Mas eu poderia dar um monte de testemunho para vocês, daquilo que Deus pode fazer, não só na minha vida, como na vida de muitas outras pessoas. Mas a igreja precisa estar pronta para abraçar essas pessoas de todo o coração. Então, pastor, né, existem diversos tipos, né, como o senhor falou, diversos tipos de drogas, e eu acredito que a grande maioria que está aqui nessa live já ouviu falar sobre drogas sintéticas, né, drogas semissintéticas, drogas naturais. O senhor consegue diferenciar para a gente cada uma delas e os seus efeitos? E já emendando já, né, nessa pergunta, qual seria o período de permanência no organismo de cada uma dessas drogas, né, para que a pessoa ela venha conseguir se libertar dessas drogas? Bom, primeiro a questão da classificação de natural, sintética e semissintética. Natural é aquela droga que é usada in natura mesmo, né? Por exemplo, alguns chás que se faz com cogumelo, com lírio, né? Elas são drogas que são usadas a partir da sua própria composição, sem nenhum tipo de manipulação, de industrialização, nem nada disso. Na pior das hipóteses, dá uma cozida naquilo, né? Mistura com outras folhas, como é o caso da ayahuasca, né? Que é a mistura de um cipó com uma folha, e é utilizado muito pela União Vegetal, lá no norte do nosso país, e também por outras religiões naquela região, e por indígenas há muito tempo, né? E Santo Daime, etc. Então, natural é assim. Semissintética, quando ela passa por um processo em que ela é sintetizada. Então, ela passa por um processo
como, por exemplo, a cocaína, né? Então, a cocaína é a folha é a eritroxtoncola, que é tida muito aqui na América Latina, e ela passa por um processo com algumas substâncias, né? E aquelas substâncias, então, vão transformar aquela folha eritroxtoncola na substância que causa esse mal terrível que a cocaína causa. E a sintética é aquela que é criada em laboratório. Então, ela é feita a partir de procedimentos químicos, né? Como anfetaminas, barbitúricos e coisas dessa natureza, produzidos em laboratório. Algumas drogas elas podem ser sintéticas e semissintéticas. Por exemplo, a maconha ela pode ser usada de uma forma natural, como ela pode ser também transformada no haxixe, né? Se ela passar por um processo de sintetização, não chega a ser sintética, mas ela é semissintética. E a cocaína também, ela é usada in natura. As pessoas que vivem nos Andes, que vivem nos lugares grandes, usam a folha da cocaína, mascam a folha da cocaína, por causa de algumas funções, né? Algumas funções no que diz respeito à tolerância do corpo e à resistência do corpo nessas alturas, e ela pode ser também transformada na cocaína, o cloridrato de cocaína, que é o pó, pode ser transformado no crack, pode ser transformado na merla, pode ser transformado em outras variações diversas. O tempo que ela vai processar no nosso organismo vai depender de vários fatores. Vai depender, por exemplo, do grau de pureza dela, né? Quanto mais pura, mais tempo ela demora para poder ser descartada do nosso organismo. E depende também do próprio organismo, da reação do organismo com relação a ela. A maconha, por exemplo, se a pessoa fazer um exame de sangue 60 dias depois de ter usado maconha, vai constar, né? Pode constar. Ele não tem mais os sintomas, ele não tem mais aquele processo, aquela lombra que ele tinha, mas vai constar que ele utilizou. E algumas outras drogas também. O álcool, ele já, com 4 dias, 5 dias, ele já praticamente desaparece do organismo, e aí cada uma delas vai ter o seu prazo, né? São muitas, e esse prazo ele é variável, como eu disse, ele não quer dizer que todo mundo com 60 dias vai dar positivo para a maconha, pode ser que não, pode ser que até com 90 dias dê, isso depende muito do organismo da pessoa, como é que o organismo processa aquela droga, do nível de pureza daquela substância também. É isso aí. Essas drogas, né? Eu particularmente, eu tenho visto muito se falar de droga sintética, né, nos programas de TV. Esse tipo de droga, ele é mais prejudicial à saúde do que a natural? Ou é só questão de midiáticas mesmo, né? Da mídia querer expor muito mais esse tipo de droga do que falar de um todo do que acontece nesse meio? Bom, toda droga ela tem o seu potencial de prejuízo ao organismo humano. Então, de novo, depende muito do tipo de droga, da pureza da droga, do tempo e da quantidade de utilização. Por exemplo, o cara pode fumar 1 quilo de maconha que ele não vai morrer. Para ele morrer, tem que fumar muita maconha, né? Para morrer de uma overdose de maconha. Maconha não vai dar overdose. Agora, a cocaína, se ele tiver um organismo fraco e usar uma quantidade um pouquinho maior, ele vai embora. Ele vai ter uma overdose, um choque anafilático e vai para o espaço. Uma droga sintética, sintetizada também, pode levar a pessoa à morte. Você vê, por exemplo, o êxtase, né? O êxtase vai fazer a temperatura do cidadão subir a 40 graus, em alguns casos chega a 41 graus. O cara pode ter ali um choque anafilático e morrer. Então depende da pureza, depende da quantidade que ele utilizou e da própria resistência do organismo. Um exemplo que eu gosto de usar com relação a isso é a questão do alcoolismo, né? Eu bebi muito. Uma das drogas que eu fiz muito uso foi o álcool. E eu me lembro que quando eu comecei a beber, e todo mundo que já bebeu sabe como é o processo. Primeira vez, toma uma cerveja, já fica tonto, né?
Mas depois de algum tempo ele está tomando uma caixa de cerveja, aparentemente o cara não tem nada. Porque o corpo ele cria um mecanismo de defesa que se chama tolerância. Então a pessoa usa uma determinada quantidade de drogas hoje, usa amanhã, usa depois, usa durante um mês. Daqui a um mês, aquela mesma quantidade de droga já não faz mais o mesmo efeito. Aí o que a pessoa faz? Ela aumenta a quantidade de droga, aumenta o uso, ou ela migra para uma droga mais forte. E o organismo, então, ele vai criando todo esse processo de defesa, que é a tolerância. Só que o organismo, ele cria a tolerância, mas ele não cria resistência. É por isso que a pessoa vai ter uma overdose e vai morrer. Ela tomou uma dose, o que é uma overdose? Uma dose maior do que aquela que o próprio organismo poderia suportar. De repente, o organismo até foi trabalhado a questão da tolerância. Ele até tolerava aquela quantidade de drogas que ele estava usando. Mas em determinado momento, o organismo não suportou e a pessoa, então, é alvo, é vitimada por uma overdose e acaba indo a óbito. Tá dando para entender legal, cara? Tá sim, graças a Deus. Tá bem didático. Falar para você fazer duas perguntas. A gente tem agora 6 minutos, né? O tempo Sim. passou rápido, não vi o tempo passar, né? Eu também não. Duas perguntas da Tatiana, né? O que podemos fazer para que os jovens não entrem no mundo das drogas? E quais as razões que levam uma pessoa a usar drogas, né? Quero mandar um abraço para Viviane, um abraço para Stephanie Cabral, um abraço para Érica Peçanha, né? O Biratã, Marcone, e todo o restante do pessoal que está nos acompanhando, né? Não dá para falar um a um agora aqui, mas quero mandar um abraço para todos vocês. E o pastor ele vai estar respondendo, né, essas duas perguntas da Tatiana, e em seguida ele vai estar dando as considerações finais dele. Ok. Eu acho que eu já até respondi essas duas questões, não? Porque É, não existe uma forma de você controlar isso. Se existisse uma forma de controlar, nós não viveríamos nesse caos que é o mundo das drogas hoje. Se você não sabe o que é esse caos, procura aí na sua cidade, eu não sei onde você mora, mas eu tenho certeza que a menos de 3 quadras da sua casa tem pelo menos uma boca de fumo. Procura ficar de olho nessa boca de fumo ou numa cracolândia, que você vai ver que o problema é sério. Se houvesse um remédio, uma medicação para isso, um procedimento que curasse isso, certamente a humanidade não estaria aflita por causa das drogas como está. Então não há. O que a gente pode fazer, o que eu posso fazer, o que você pode fazer? Colocar nas mãos de Deus. E sempre que você tiver uma brecha com alguém que é dependente químico, entra no assunto. Seja honesto com ele, seja sincero. Fala, olha, eu sei que isso é gostoso para você, mas você precisa saber que tem consequências. A sua vida, na sua relação com a droga, existem consequências. Consequências na sua vida, na vida da sua família, na vida da sociedade, né? No seu futuro, que tem problemas que são imediatos, mas tem problemas de médio e longo prazo também. Que a pessoa, às vezes, ela nem consegue imaginar que ela vai passar. Então, esse é o caminho para lidar com essa questão. A segunda que você falou? a segunda é quais as razões que levam uma pessoa a usar drogas? Aí são as mais variadas, né, razões. Uma pode ser a questão do meio em que ela vive. Às vezes ela acaba se amoldando àquele meio que vive. E isso não quer dizer que todo mundo que mora num lugar onde tem usuários de drogas vai se transformar num usuário de droga, né? Tem muita gente, por exemplo, que vive vive em frente à boca de fumo e nunca fumou maconha na vida. Mas isso pode ser uma questão que influencia. A questão da curiosidade, como eu falei, né? As pessoas às vezes ficam curiosas. Uma live dessa, por exemplo, uma palestra sobre drogas, ela tem que ser rigorosamente pensada antes de ser dita. Eu já fiz parte de alguns conselhos
municipais de política sobre drogas e conselho estadual também lá no Espírito Santo. E uma pessoa, do ponto de vista legal, para ela falar sobre droga, ela precisa saber o que ela está falando. Porque, senão, ao invés de ela fazer uma refutação ao uso de droga, ela acaba fazendo uma apologia. Porque aí a pessoa fala, já que é tão gostoso assim, é melhor que fazer sexo, eu quero ver como é. Então a pessoa precisa saber os males que isso vai ocasionar também. A pessoa que fala tem que estar bem esclarecida para isso. É por isso que é temeroso. Tem muita gente que passa por um processo de cura, né? E isso aí você vai ver sempre. A pessoa, às vezes, é resgatada do mundo das drogas, depois de 2 meses está em escola fazendo palestra. Isso é temeroso, né? Isso é muito temeroso, porque a pessoa precisa saber exatamente o que ela está falando, ter consciência do que ela está falando, e saber de que forma falar também, para não provocar, ao invés de uma refutação, a apologia. E isso é um grande perigo. Então, é falar com sabedoria, com inteligência, mostrar os prejuízos e falar com Deus, né? E dizer para Deus o quanto a gente ama aquela pessoa, o quanto a gente quer que ela se liberte, e falar para essa pessoa do Deus que nós servimos, que pode nos libertar. Amém. A Juliana Cristina colocou aqui, Deus abençoe sempre. O Eric Júlia assistindo. E a própria Tatiana colocou, só acho que podia ter a parte 2. Ué, quem sabe a gente pode fazer, né? A gente pode estar vendo aí, pastor. Aí, Tatiana, aí é com o nosso amigo aí, ele que comanda, eu estou sempre à disposição aqui. E existem outras pessoas que podem falar também, né? Para que não fique focado em mim. Tem muitas pessoas que podem falar com bastante sabedoria sobre esse assunto. Amém. Não, mas a gente pode estar trazendo até um tema que foi um pouco abordado aqui, né? E é tema do livro, que é a comunidade carcerária, né? Opa, é um tema... essa é minha praia. Aí eu nado de braçada, viu? É um tema interessante, inclusive surgiram algumas perguntas, né? Voltadas para isso. A gente vai estar conversando aí para a gente poder estar retornando, mas dá as considerações finais do senhor, né, acerca do tema, acerca do que foi falado e o que as pessoas do outro lado precisam saber, né, sobre isso. Deixa eu colocar meu número aqui. 918955. Eu estou publicando o meu número aí. Se alguém quiser conversar a respeito, às vezes as pessoas têm dúvidas, às vezes as pessoas querem... Hein? Vai cair aqui a live.